E aí, Medvet, seja bem-vindo ao VetCast 360, na pele do vet. O podcast que te mostra que medicina veterinária vai além de uma profissão. É realmente viver desafios, viver emoções éticas e comerciais. Aqui você vai encontrar acolhimento, estratégicas e muitas histórias reais que vão te ajudar a crescer como profissional e como pessoa. Aqui você não está sozinho. E no episódio de hoje, nós vamos falar muito sobre histórias e experiências. Não é, doutora Luciana? Com certeza, Tice. Com certeza, Melina. Meu nome é Luciana Pessoa, sou médica veterinária, sou clínica geral e dermatologista de cães e gatos. Uau! E você? E eu sou Melina Araújo, especialista em pessoas e desenvolvimento humano. E estou aqui para escutar a sua história, doutora, que eu sei que é muito emocionante. Ai, Jesus! Eita, que hoje é a história dela! Tô preparada. Eu já sei que eu vou me emocionar. Sei que hoje vai ser daquele episódio que a gente vai lembrar para sempre. Lembra um dia que eu estava deitada na cama, que eu tinha saído do hospital, e que você falou comigo e vamos fazer a nossa primeira reunião online? Ai, meu Deus, eu nunca lembro. esqueci disso. Você tava deitada mesmo. Às vezes eu tava em um momento e... Caramba, a Tice falou comigo nesse momento, não tô nem acreditando. E, inclusive, eu já chego lá, gente. Inclusive, naquele momento eu ficava sem saber como levantar para sentar numa cadeira. Eu tava até de máscara. Porque, inclusive, eu tinha perdido o dente da frente. Eu lembro. E eu, Eita, tu trouxe assim na memória. Sim, não, já tava com isso. Legal. Eu disse assim, Deja, como é que eu vou falar com a Melina se você coloca uma máscara? Você senta do jeito que você puder e conversa com a Melina. Ou com a Tice. E eu disse, ai, Jesus, vamos lá. É isso aí. Doutora, você realmente tem uma história muito inspiradora. Deu uma reviravolta, né? Pandemia, pós-pandemia. Eu tô me arrepiando, falando, lembrando, porque você realmente me inspira e com certeza vai aqui inspirar muitos profissionais da medicina veterinária, além dos médicos. E hoje eu quero explorar cada detalhe dessa experiência sua. Então, doutora, diz aí pra mim como é que tudo isso começou. Vamos voltar lá no tempo, vamos fazer aqui um flashback. Você passou por um período trabalhando na clínica, né, desde o início da carreira. Como foi essa experiência do começo, né, da reviravolta de vir de outro país para cá, de trabalhar? Daí um resumo pra gente. Qual foi os maiores desafios para começar a trabalhar no Brasil, com a medicina veterinária, os aprendizados que você teve naquela fase? Na verdade, quando eu terminei a faculdade na Bolívia, eu já trabalhava em um hospital que era da mesma faculdade, né? Então, eu era a pessoa que organizava tudo no hospital. Quando o meu irmão entrou em contato comigo, disse que meu irmão ele é comissário de bordo, né, da Gol, a minha irmã também. E o Luciano falou comigo e disse, Lu, tu já terminou a faculdade? Eu disse, terminei. Pronto, pois já vou organizar a tua passagem para tu vir embora. Beleza. Saí de tudo o que eu estava fazendo na época, né, porque também eu ia para a fazenda e tudo isso, né, e vim para cá. Mas lá na Bolívia, eu também trabalhava muito com o domiciliar. Então, assim, muita gente que trabalha, que mora em lugares de terra, né, em sítios, eles, independente de ter cavalo, vaca, porco, eles... A gente, inclusive, conversou sobre isso, sobre a fazenda, né, eu lembro. Tem muito gato, tem muito animal de penas... E tem muito cachorro, muitos cachorros. Então, eu ia, como sempre, na minha motinha, e atendia o domiciliar. Por isso que eu nunca me espantei com o domiciliar aqui. Aqui no Brasil. Bacana. Doutora, essa época da Bolívia, mais ou menos há quanto tempo atrás? Antes de 2008, porque eu já vim para cá em 2008. Uhum.
né? Então lá a senhora já trabalhava com essa parte do domiciliar, Sim. tudinho. Já teve Independente essa de estar na experiência, clínica, né? Tá. Sim, sim. Uhum. E sempre foi muito gostoso para mim. Sempre foi muito prazeroso para mim. Quantas e quantas vezes eu não vinha atrás de moto com presentes, com... Mulher, era Você muito... viu o pato, o frango. eu tentei... Cenas de filme, ela vivenciou. eu tentei não falar. Eu engoli tu falando. Mas aqui a gente fala a realidade. Que legal. Eu já vi na traseira da moto com leitão. Olha só. Olha que legal. Que bacana, bacana. Então, eu já vi que realmente tinha muitos desafios, sim. né? Nessa rota inicial. Agora, doutora, depois que a senhora começou a trabalhar lá, que o seu irmão pediu para você vir, como foi a chegada aqui, o acolhimento aqui no Brasil? Tice, foi tão diferente. Porque eu fui embora daqui em 94 para 95. Eu era cantora de uma banda aqui, da Zanzibar. E eu deixei tudo. É isso aí, viu? Quem não sabe, ela também solta uma voz. Aí eu saí daqui, vendi as coisas que eu tinha. Inclusive, eu tinha uma banca de revista em frente ao Curadares, né? Vendi uma banca de revista, vendi carro, vendi várias coisas e fui embora. Mas isso aconteceu, lembrando no episódio 1, que você comentou algo, isso aconteceu também de eu ir embora porque meu pai havia falecido. Meu pai morreu nessa época, então eu não me sentia mais feliz e fui embora. Quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu pisei no aeroporto, eu lembrei de tudo isso. Aí eu ficava entre chegar e ver minha família e lembrar de tudo aquilo. Porém, no meio de tudo isso, saindo de Sucre, que era a cidade que eu morava, e fui de ônibus até Cochabamba, que é outra cidade da Bolívia, para poder pegar o avião para vir para cá. Eu sofri um acidente de ônibus. Nunca falei isso para ti. Eu sofri um acidente de ônibus onde toda a minha mala, currículo, fotos, tudo, caiu num precipício. O ônibus, ele ficou assim, o precipício aqui, e as malas ficavam em cima do ônibus. Certo? Eu saí por aquela janelinha que fica dentro do ônibus. Muita gente perdeu o braço porque o ônibus era daqueles que não tinha ar-condicionado. Lá é muito frio, então as pessoas abrem a janelinha. Pessoas que botaram o braço para fora perderam o braço, entendeu? Eu quebrei 3 costelas. Nossa. Uau. Eu fui pro aeroporto naqueles carros de tipo... Como é que chama aqui? Eu não sei como é o nome daqueles carros que você sobe, fica lá em cima, se segurando. Tipo pau de arara. Pau de arara, Pronto. E com as costelas quebradas ali, quietinha, né? Cheguei no aeroporto, perguntaram se estava bem, eu disse que estava ótimo, já tinha passagem. Né? Queria vir. Cheguei dentro do avião, um amigo que era médico, tá tudo bem? Eu disse, olha, eu tenho certeza que eu quebrei a costela. Ele pegou, sentiu, tal, fica tranquilo, porque senão tu não viaja. Uhum. E eu tinha que parar ainda no Paraguai para poder ir para São Paulo. Eu sei que foi uma sequência de histórias que eu ainda fiquei algum tempo, fui para o hospital, me encontrei com a minha irmã, cheguei em Fortaleza. Logo após isso, a minha irmã mais velha, que era como uma mãe para mim, ela veio a óbito com câncer. Né? Nossa, você também não me falou isso. Não. Foi uma série de histórias que, inclusive, na época eu fiquei pensando, eu volto ou enfrento tudo isso? E o medo era todo o tempo combinando em cima de mim. Com e certeza. Os obstáculos ali. E para completar, Tice, eu ainda tinha que revalidar o diploma de lá para cá. Como eu não tinha como revalidar ainda, porque eu era o revalida, né? Uhum. Eu tinha que pagar advogado. Um amigo meu pagava advogado, o Carlos, que eu agradeço eternamente. Ele me ajudou bastante, né? Passou o tempo e nada consegui revalidar o diploma. 2014, com a graça de Deus, pela FATEN, né? Para começar a trabalhar dignamente, mas antes disso eu comecei a trabalhar cantando de novo aqui em Fortaleza, porque tinha que trabalhar. Sim. Como muita gente trabalhava naquela época sem CRMV, eu nunca, graças a Deus, eu me passei por
por essa situação. Eu acho que quando você tem que trabalhar O justamente. certo é Tudo certo, o errado é certinho. errado. Exato. Isso. É. Muito bem. E fui criticada muitas vezes, viu? Chegava dentro de ônibus e dizia, tu lá é veterinário, se fosse veterinário, tu não tá aqui dentro do ônibus. Aquela ilusão que nós falamos que vai ser um dos temas, né? Que médico veterinário ganha muito Muito dinheiro. dinheiro, isso. Legal. Doutora, então assim, muitas coisas aí, inclusive que eu não sabia, né? Foram muitas perdas que a senhora passou. Mais um acidente. Olha, muitas dificuldades, né? Mas assim, como foi colocar toda a experiência que você teve, tanto na faculdade, colocar a sua experiência de vida para gerar energia para você começar a trabalhar aqui? Disse, eu só acho que é Deus, sabe? Eu acho que não tem explicação. Eu acho que amar uma profissão, tudo bem, você ama, mas se não tiver Deus, não anda não. Eu concordo plenamente. Porque tudo na vida da gente, independente de você estar com o joelho dentro de uma igreja ou qualquer outro templo, Deus, ele está na mente e no coração da gente. Não precisa você estar gritando dentro de uma igreja, porque Deus não é surdo. Eu sempre digo isso. Nem precisa você estar gritando aos 4 cantos que você crê em Deus. Você crê em Deus, na sua palavra, no que você faz todos os dias, com o respeito que você tem, com o respeito que você dá e com o que você faz todos os dias dignamente. Interessante. Muito obrigada por fazer essa colocação. E interessante, doutora, que depois que a senhora veio, voltou para a clínica, né, trabalhou, depois veio a especialização. E eu tenho uma curiosidade, tá? Hoje eu converso com muitos médicos que têm essa dificuldade de decidir a especialização ou do porquê fazer especialização. Há uns 5, 8 anos atrás, em Fortaleza, existia uma cobrança do mercado de ter a especialização, né? Mas sempre foi muito difícil, porque aqui não tem na cidade, a maioria tinha que ir para fora, né? E é um custo a mais. Então, assim, como foi a sua rotina no início da especialização? Como foi a decisão? Vamos começar do começo. Como foi a decisão? Por que decidiu a dermatologia? Na verdade, quando eu trabalhava na Bolívia, eu já trabalhava com dermatologia. Por quê? Porque lá tem muitos pacientes com problemas de pele. Como é terra fria e, ao mesmo tempo, terra, às vezes, não árida, né? Então, ela gera muitos problemas de ectoparasitas. Então, eu já trabalhava com pele lá. Vim para cá e eu pensei em fazer endocrinologia. Por quê? Porque eu já tinha visto algumas coisas lá no hospital. Sim. Né, alguns problemas lá no hospital. Porque eu já tinha todo um passo a passo, toda uma história. Então, eu, na verdade, entrei para a Anclivepa para acrescentar, para melhorar, para aprender mais e para aprender a alergologia, porque eu não tinha no meu currículo. Entendi. Doutora, voltando só um pouquinho na sua história, no primeiro episódio a senhora mencionou que chegou a fazer 3 anos de medicina humana e que depois resolveu parar e ir para medicina veterinária e que sofreu muitas pessoas lhe apontaram o dedo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa sua experiência, do porquê que a senhora resolveu trocar, das pessoas lhe apontando, né? Se a senhora encarou como uma dificuldade ou se foi um foguete para a senhora, entendeu? Eu queria entender um pouquinho sobre essa parte. Melina, eu sou muito grata a Deus, porque Deus, ele, na minha vida, ele sempre colocou o que é justo, certo? A medicina humana, além de ser belíssima, linda e complicadíssima, ela é para corajosos, é para pessoas que estão lá querendo ter aquela vivência, porque assim, eu escutei há poucos dias atrás uma pessoa comentando que o médico cirurgião, ele é um médico que... Como é que eu posso te dizer?
Ai, não me vem a palavra, mas ele... Talvez ele se sinta um Deus. Uhum. Que se ele não conseguir fazer isso, ninguém consegue mais que ele. Uhum. Para mim, na verdade, eu acredito assim, que Deus, em primeiro lugar, ele colocou você e você é o instrumento dele. Sim. Certo? Para mim é isso. Sim, com né? certeza. E a minha resposta para você é muito crua, rápida e sincera. Eu deixei de estudar medicina humana, além de eu ter tido um problema financeiro, eu optei pela veterinária porque o olhar sincero de um animal é mais grato do que o olhar do dinheiro de um humano. Ai, que lindo. Verdade, doutora. O sorriso de um animal, pelo olhar dele, é mais gratificante do que qualquer milhões de dinheiros na minha conta. Interessante. É bom, Adorei. bom ter dinheiro? É lógico, que quem não gosta? É hipocrisia dizer que não é. É verdade. Mas é muito gostoso você dormir, colocar sua cabeça no travesseiro. Terminei meu dia. E tá tudo bem. Uhum. Doutora, é muito interessante a senhora falar sobre isso, essa sua paixão, né, de fazer o que realmente lhe agrada. Porque muitas pessoas acabam se anulando no meio das profissões, aí não é só do médico veterinário, né? Porque o que agrada não dá dinheiro. Isso. Né? Então, é interessante isso. Me veio aqui na memória, a senhora falou do acidente, que eu não sabia, né, vindo da Bolívia para cá, mas eu lembro que a gente sempre conversava, trocava ideias, dicas, né? E aí, teve a pandemia, que pegou muita gente de surpresa, muita gente não, todos nós, mas no segmento da medicina veterinária nós não paramos, né? Nós trabalhamos 24 horas, eu lembro intensamente dessa época, que eu estava full time dentro de hospitais, apesar de não ser médica, mas para gerir o emocional de tudo, a segurança, né, de quem tinha que trabalhar, foi muito difícil. Mas aí logo depois da pandemia, eu lembro com muita tristeza, inclusive, de quando eu olhando no Instagram, eu até me emociono, porque realmente foi assim, para mim foi um choque, que eu vi o seu acidente, né? Então, assim, e como a gente sabe que médico veterinário, se não trabalhar, não ganha, eu disse, como assim? O que foi isso? Como é que tá? E assim, a gente não se sente nem à vontade, né? Eu lembro que eu esperei ainda umas 3 semanas, mais ou menos 2, 3 semanas, para perguntar o que é que tinha acontecido, se estava precisando de alguma coisa, se eu podia ajudar, porque eu fiquei tão chocada, que é uma realidade que os médicos não mostram, né? A senhora já trabalhava a domicílio, né, nessa época, e eu queria entender como foi isso, não o acidente, né? Mas o fato de ter que se reinventar e principalmente as dificuldades financeiras. A senhora tinha alguma verba guardada para poder, tinha se preparado para tirar umas férias, não um acidente, lógico, mas assim, para tirar umas férias e tinha dinheiro guardado. Como foi isso? Porque eu sei que o acidente ele também trouxe, médico, remédio, né? A fisioterapia, que a gente sabe que também não é barato, e sem contato, sem poder trabalhar. Como foi isso? Gente, é cruel, né? Eu lembro como se fosse hoje, e eu digo por experiência própria, nunca deixe para depois o que você pode fazer hoje. Tudo que você puder fazer agora, faça. Você não conte com o amanhã, porque você não sabe. É complicado dizer? Mas eu estava saindo de um plantão no Clubinho Pet, que eu agradeço demais ao Michel e todas as pessoas de lá. Estava saindo de um plantão, fui comprar umas coisas no São Luís, ali em frente. Coloquei na moto, morta de feliz. Fui para casa. E eu só voltei para casa depois de 3 meses. Né? Passou 3 meses no hospital? Não, eu passei 27 dias no hospital, mas fui para casa da minha sogra. E ali eu fiquei porque não tinha estrutura na minha casa para passar uma cadeira de roda, para me tirarem da cadeira para me levarem para o banho. Meu Deus. Foi muito, muito complicado, muito difícil. Eu agradeço a Dona Maria por ter me cuidado esse tempo todo. Ave Maria, você não tem ideia o que foi difícil. Para o Manuel, um jovem que estava estudando ali enfermagem,
me tirar para levar para o banho, para banhar. Um rapaz, né? Então, foi bem complicado. Não tinha nada na minha conta. 0,0000000. Tudo do apartamento estava atrasado, porque eu estava trabalhando na época fixa em um lugar e fazia os domiciliares. E eu estava em burnout. Não diagnosticado, estava. Eu também não sabia disso. Estava Lembrando todo... que é um assunto que a gente vai tratar aqui muito forte. Tudo o que eu queria era trabalho. Por quê? Porque tinha coisas que tinha que fazer. Sim, que precisava de dinheiro. Tinham responsabilidades, né? E eu me vi numa situação onde... Deus, estou dizendo que Deus ele é maravilhoso. Ele me tirou do chão. Eu me livrei de um cachorrinho que estava passando na pista. Me ferrei. Mas eu salvei ele. Né? Oh, meu Deus. Quebrei o braço, fiz cirurgia no braço, no ombro, fiz cirurgia na perna, fiz 3 no ombro e 1 na perna. Beleza. Estou me recuperando. Mas nunca saiu da minha cabeça. O que tem que fazer hoje, faça hoje. Agradeça. Dê um beijo. Sabe? Se despeça. Agradeça a Deus todos os dias. Olhe para a sua casa. Você não sabe qual é a outra vez que você vai olhar. Entendeu? E eu, no hospital, eu dizia, meu Deus do céu, quando é que eu vou pelo menos ver a parede lá de casa? O dia que eu entrei em casa, eu fiquei assustada. Eu olhava e eu, será que eu tô sonhando? É surreal. É surreal. O meu cachorro, quando ele me viu, ele se assustou. Porque eu estava sem dente. Eu perdi um dente na sala de cirurgia, né? Com a intubação. Né? Então, ele olhou para eu acho que ele não estava me reconhecendo, né? Eu estava numa situação bem fragilizada, né? E um amigo que fazia muitos anos que eu não via, que é médico, que cantou comigo na Bolívia, que estudou comigo na Bolívia. Eu falei para ele que tinha acontecido, ele disse assim, pois eu tenho um potro no valor de 15 mil reais, faço uma rifa. Eu lembro dessa rifa. Faço uma rifa. Da rifa. Exato. Faço uma rifa no valor dele de 10 mil. O potro é seu, quem ganhar vem buscar o potro aqui, beleza. Depois eu rifei a moto. Uma moto, entendeu? Teve a moto. Então, Deus, ele é bom o tempo todo. Ele te dá ferramentas para você começar a não afundar. A reagir. Entendeu? Quando eu me levantei, não passou, 20 dias, recebi uma proposta para trabalhar. Eu disse, Jesus Cristo, como é que eu vou levantar aqui? Eu já estava andando, mas estava de muleta. Como é que eu vou trabalhar? Eu vou dizer para essa mulher que eu vou trabalhar como? No outro dia eu tirei a muleta. Fui caxingando. Até hoje sou muito bem acolhida, entendeu? E eu disse, caramba, quem disser que não existe Deus, tá ruim, viu? É verdade. Verdade. Que superação. E eu lembro, como a senhora até comentou logo no comecinho desse episódio, que realmente nós fizemos uma reunião, enquanto a senhora ainda estava acamada, não estava andando ainda, né? E a gente falou muito sobre telemedicina. Sim. Porque era uma saída... E foi. E foi, né? Foi uma saída viável para você. Sim. E a gente conversou muito, inclusive, sobre métodos protetivos. Eu lembro que a gente falou sobre contratos, você até mandou um modelo. E a gente lembra que a gente fez essa troca. Só um pontinho, porque eu sei que eu vou esquecer. Na telemedicina, quando eu comecei aí, quem ia fazer o atendimento domiciliar primeiro era a doutora Rafaela. Sim. Né? Ela fazia a primeira consulta e aí a gente se juntava e fazia a telemedicina. É a doutora Rafaela que eu conheço, Maia, a ruiva? sim, Ai, sim. que bacana. Uma grande Profissional médica, top, oncologista, né? Então, é por isso que eu digo, você conversou comigo, primeiro precisa ter a primeira visita para saber como é que está o paciente, tirar os sinais vitais e tudo, porque não tem como, né? Você... É diferente o exame físico, É, né? Físico. Bacana. Doutora, olha... Muito interessante essa reviravolta, né, toda que teve que fazer para o domicílio, a diferença do domicílio que era na Bolívia para o que é aqui, né? Eu sei que existe muito preconceito até das clínicas para quem atende a domicílio, que é uma das coisas que nós vamos desmistificar e até ressignificar aqui, tá? Porque médico que atende a domicílio, ele pode sim trabalhar na clínica. Sim. Pode sim, deve existir um respeito, inclusive com a LGPD, que é uma Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que
o paciente dá para a clínica e muitos não pro fazem médico. não querer. Isso. E aí, então, assim, a gente pode criar meios, a gente vai falar sobre isso, deixar aí métodos, ferramentas, scripts para que as clínicas montem parcerias, os médicos montem parcerias, porque um não substitui o outro, Sim. né? Então, assim, muito interessante a senhora falar sobre isso. E a senhora falou da diferença da acolhida, né? Que isso é uma coisa que a gente sabe, o médico chegou, primeiro, vem com o certificado de fora, problema 1. Né? Vai trazer o domicílio para cá, onde não existia, na época não existia o domicílio. Como é isso? Então, as clínicas já eram, se hoje ainda é um preconceito, imagino lá em 2004. Sim. Como é? Na verdade, eu não consigo imaginar como era lá em 2004, porque deve ter sido muita barra. E aí, no meio de tudo esse caminho, né, teve o acidente, que a senhora falou que não tinha um recurso financeiro, e é um dos temas que nós vamos tratar aqui, especificamente, que os médicos, eles precisam se preparar Sim. financeiramente para... Olha o cofrinho, viu? Porque quando não está trabalhando, não recebe. Com certeza. E aí a senhora falou sobre o burnout. E o burnout hoje, ele está muito em alta, inclusive sim no médico veterinário, no empresário de medicina veterinária, na área comercial da medicina veterinária. Sim. E a gente tem que falar sobre isso porque cada profissão, como a maioria hoje é PJizado, que é um termo que a gente usa na administração, né, que é quem tem CNPJ, se não trabalhar, não ganha. Com certeza. Então, assim, e a gente vai falar isso tanto pela sua propriedade, como para a minha, né, que eu também sofri o burnout, trabalhando dentro de hospitais veterinários, e não podia, pelo cargo de administradora, não podia deixar de trabalhar. E é interessante que... E ainda é criticada, viu? Muito. Muito criticada. Inclusive, assim, como eu me emocionei aqui contando a sua história, eu sou chorona. Assim, quem me conhece sabe que quanto eu chorava dentro de um hospital veterinário. Então, assim, são muitas emoções que a gente vive dentro desse meio, né? Mesmo, como eu falei, não só para o médico, mas para o empresário, para o auxiliar, para quem é da recepção, que tem uma pressão também gigante. E dentro de tudo isso que a senhora passou, eu queria saber se tem alguma coisa que a senhora pode fazer diferente. Poderia ter feito diferente. E que hoje, se alguém estiver passando aqui, escutando a gente, a senhora daria a dica de como fazer. Tice, na verdade, o que eu faria diferente era ter me precavido com relação ao financeiro. Tinha me precavido. E outra coisa que eu acho importante. Veterinário, se deu valor. Não vá por qualquer mixaria trabalhar. Não é porque você está precisando que você tem que ir para qualquer lugar trabalhar. Tem gente aí que tem mínimo, o mínimo, é um exemplo. Um plantão R$80, aí você ainda, é um exemplo. Você recebe R$80, ainda paga o deslocamento e ainda é criticado. Se dê valor, junte um dinheirinho. Não quer fazer, já que a gente não tem carteira assinada, não tem contrato, não tem nada, recebeu R$3.000 por mês, tire 200 e guarde. Ou pague o seu INSS. Porque se eu tivesse pago, eu tinha recebido o tempo que eu estava deitada. Até hoje. Vamos dar essas dicas, tá? Todas aqui, como a clínica, né, se precaver com isso e até apoiar a profissão, como também o médico fazer essas devidas opções. Não é nenhuma exigência, mas é dar opções. Olha, eu tenho que trabalhar, eu sou profissional, eu posso trabalhar assim, 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 qual é o bom para a clínica? Entrar num acordo. Como principalmente, né, ter o aparato, não só jurídico, mas o aparato principalmente da saúde. Hoje poder ter essa questão, como você falou agora, do INSS, que é muito importante. E fora isso daí, é pensar no que pode acontecer. Ninguém sabe. Ninguém está munido ali de achar que para sempre você vai estar bem. Não é assim. A gente se desloca, a gente tem o burnout, a gente fica sem o dinheiro do trabalho, né? Então, é bem complicado. Tem que pensar em todas as opções para poder você viver bem. Até porque às vezes, você é muito jovem. Não, vou... Tá passando isso na minha cabeça agora. Não vai ser jovem para sempre. Exato. Não pode dar 3 plantões, 24 horas trabalhando, Exato. 48, 56 Exato. trabalhando com certeza, direto. Com certeza. E assim, mais pra frente a gente vai mencionar
planejamento financeiro, né, Tícia? Isso. Nos outros episódios. E assim, a senhora falou em INSS, mas não é só INSS Plano de saúde, também. né? Tem plano de saúde, tem os seguros. Seguro. Né? Você pode fazer algum tipo de seguro pessoal para você. Eu Inclusive, tinha feito, nós... eu tinha feito e tinha cancelado. Olha, eu e a Melena, inclusive, nós temos a nossa empresa de consultoria e dentro da nossa empresa de consultoria a gente dá mentores para empresários. Então, a gente trabalha, tá, gente? Quem tiver interesse, quiser saber mais sobre os seguros, essas outras formas de ter essa segurança, É pode importantíssimo. falar com a gente também, que a gente tem realmente um aparato para isso. Show de bola. Bacana. Doutora, em resumo, né, a gente tem que, infelizmente, a gente queria conversar há muito tempo, mas tem outros episódios aí. A mensagem que a senhora deixa para os nossos colegas aqui da medicina veterinária, contando tudo isso da sua experiência, uma mensagem para que eles possam ter uma vida... Vão ter problemas, lógico, mas que eles possam ser mais leves. Uma mensagem importante: trabalhar é justo. Amar os animais é justo. Mas o veterinário, ele também é um trabalhador, né? Existem pessoas que olham para a gente e dizem assim: quanto é o valor da sua consulta? Não é por valor, certo? É porque a gente merece, tá bom? Então, seja justo no que você é, seja justo no que você faz, no que você estudou. É bom amar os animais? É excelente, a gente tem que amar. E tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer por amor. Mas não esqueça, é profissão. É uma profissão onde você tem que receber por ela. Faça tudo o que você puder pelo seu paciente. Mas, obviamente, não esqueça de você. Porque quando você esquece de você, não tem ninguém que lembre de você, tá? Então, quando você está numa situação difícil, num acidente, agradeça as pessoas que estiveram com você, sua família, seu amor, a sua vida, as pessoas, seus amigos que fizeram parte de tudo isso. Saiba agradecer, saiba ser grato a Deus. Porque do mesmo jeito que Ele te levantou, Ele também pode não olhar mais para você. Mas olhe por você e faça por você também. Não espere só que os outros façam, não. Grande mensagem. Grande mensagem. Olha, hoje foi de emocionar. Mas fica aqui a dica para que vocês peguem essas experiências, pensem no que foi falado aqui, seja eternamente grato. Acho que essa foi a grande mensagem hoje. Seja eternamente grato. Fica com a gente, que ainda vem muita coisa boa aí. A doutora aqui trouxe muitos spoilers do que a gente vai falar, né? A questão financeira, a questão do burnout, da depressão, crises de ansiedade. Eita. Então, nós vamos falar muito sobre isso, trazer uma profissional para falar com vocês sobre isso, super bacana. E se você tem um tema para trazer para a gente, e se você tem alguma experiência que você viveu ou viu acontecer, manda pra gente, mesmo que seja no anonimato. A gente quer trazer esse tema pra cá, quebrar o tabu, para que a profissão de vocês seja leve e que continue com amor. Aqui, você não está sozinho.